interessante, Mônica, porque você criou essa teoria de metas inflacionárias, que não bate com a realidade, mas essa teoria tem conjunto. Você vai criando teorias em cima de teorias. Sim. Então, se a taxa de juros aqui com CDS tiver tal coisa, porque toda a ciência consiste em tentar prever o que o Banco Central vai fazer. Não é prever o efeito na economia. Você criou uma ciência maluca aí que ela é autorreferenciada. Ela não é uma ciência. Né? Não é ciência, né? Vamos definir já de cara. Não é ciência. Não, é uma construção. É uma construção totalmente artificial. É que nem eu pegar aqui as canetinhas coloridas que eu tenho e empilhar uma em cima da outra e ver em que ordem elas vão cair. Se eu mudar a pilha, elas vão cair de uma ordem diferente. É isso. Sempre a mesma pilha, elas vão cair sempre do mesmo modo, né? Então, ou pelo menos, sei lá, o vermelho vai sempre cair antes do verde, que vai cair antes do roxo. É isso. É isso, no final. E isso é uma maluquice, mas faz parte do nosso sistema. Assim como faz parte do nosso sistema, outra coisa que é completamente doida. Como é que a gente faz com... O que são as expectativas de inflação no Brasil? Todo mundo vive preocupado com expectativa, né? Expectativa de inflação, expectativa de juros, expectativa de PIB, expectativa disso, daquilo outro. Pois bem, nós temos a pesquisa Focus. Ótimo, super bom. Quem participa da pesquisa Focus? São os agentes financeiros. Tá. Esses são precisamente os agentes que vão se beneficiar de movimentos que vão acontecer na taxa de juros. Aí a gente pensa nisso aqui. Você tem as expectativas de inflação sendo determinadas pelos mesmos agentes que vão se beneficiar do que essas expectativas fazem com as decisões do Banco Central. Isso. Tem algo errado nisso, né? Não pode ser tão circular assim. Aí você olha, aqui nos Estados Unidos, como é que é? Você tem duas pesquisas de expectativas aqui nos Estados Unidos que o Fed usa e olha. Uma delas é a pesquisa do que eles chamam de professional forecasters, então de previsores profissionais. Quem são esses? Sim, são instituições financeiras, mas não só. São instituições financeiras, são instituições acadêmicas, são institutos de pesquisa ou think tanks, como nós, lá do Peterson Institute, empresas, porque as empresas também formam expectativas de inflação, e, portanto, empresas e formadores de preço. Então, você leva em conta os formadores de preço. Olha aí, que você falava, os formadores de preço são levados em conta, como eles deveriam ser levados numa formação de expectativa. Esses são os professional forecasters, né? Então, os profissionais. A outra pesquisa é uma pesquisa de domicílio. Então, você tem um household survey, uma pesquisa de domicílio, para as expectativas de inflação, em que as pessoas são diretamente perguntadas sobre o que elas esperam que vai acontecer com a inflação dali a 6 meses, 1 ano, seja lá o que for. Essas pessoas não são profissionais, são pessoas que estão falando a partir daquilo que elas sentem no seu cotidiano, mas aquilo traz uma informação super valiosa para o Fed, que é qual? Qual é o termômetro da economia real? O que os consumidores estão sentindo? Ainda que a gente não possa ter um modelo por trás daquilo, qual é o sentimento que prevalece na economia? Então, o Fed utiliza esses dois conjuntos de informação para elaborar as trajetórias de juros à frente. Ou seja, é um processo muito mais sofisticado do que o brasileiro e que não envolve essa circularidade, né? Que nós temos. Deixa eu só passar aqui para os comentários, agradecer aqui o Paulinho, que virou membro, agradecer aqui o Vladimir Coutinho, que mais se no Brasil é defensor dos juros altos. Até quem pede com juro alto defende. Eu peguei outro dia o Menin é o dono da CNN, é dono de uma empreiteira de construção de casa e é dono de um banco. Então ele entra no Twitter, ele tendo a CNN, ele entra no Twitter e fala, primeiro eu quero dizer, ele pediu um monte de desculpa lá, que ele é a favor do Banco Central Independente, segundo, com esses juros não dá. Então por que não coloca na CNN? Aliás, o César aqui, Lucatelli, coloca bem, não é que tem poucos economistas
que não são do mercado. Aqui a mídia só dá espaço para mercado, efetivamente. Efetivamente. Eu estava vendo, Mônica, o maior absurdo que eu já vi em todo o período que eu sou jornalista econômico, o Perso precisou, no plano real, dar aquela estilingada nos juros por conta de uma corrida que teve contra o real. Obviamente, passou a corrida, você derruba os juros. Daí ele caiu aí por conta da uma visita que ele fez ao Bracher, lá, uma bobagem da imprensa aí. E entrou o Gustavo Loyola. E o Gustavo ia reduzindo de meio em meio. E ele falava, não, tem que reduzir devagarzinho, porque se precisar subir de novo, a gente não precisa dar um salto. Não tinha a menor lógica, né? Bom, nós estamos... Sérgio tinha uma pergunta que eu interrompi ele quando Opa, Sérgio. responder a Leda. Como a gente, toda essa conversa aqui, a gente fala sobre o mercado. O mercado, a gente sabe muito bem, não é uma abstração. Você tem agentes com interesses e atuação, e em parte essa pesquisa Focus é porque o foco acaba sendo na atitude dessa turma do mercado, né? Que acaba tendo um poder de definição de preços na estrutura que foi montada no Brasil maior do que, eventualmente, nos Estados Unidos. Eu imagino isso, Mônica. E a minha curiosidade é quando você falou da questão da política cambial, né? E da necessidade de uma alteração aí na maneira de ver e agir com isso. Nos últimos anos, em função, inclusive, dessa influência, que é refletida na imprensa, nem é sempre, como dizem alguns comentaristas, para agradar o patrão. Não é isso. É um pouco, às vezes, até desconhecimento de teoria. As pessoas confiam nas suas fontes e, às vezes, é esse comportamento de manada. É melhor você estar errado. É manada. Do que estar errado sozinho, e aí você fica marcado como heterodoxo. Tudo mais. Bom, resumindo a coisa, nos últimos anos, você teve um processo de desmonte dos instrumentos do Estado, do governo, para interferir na área cambial, para a alegria dos operadores de mercado. Foi um projeto de liberalização cambial. O governo agora teria que retomar, teria que enfrentar e peitar o mercado, criando novos mecanismos, ou recriando mecanismos de controle cambial que havia no passado. Porque quando se fala disso, esse pessoal do mercado diz, olha aí, vai estar voltando o passado, já vamos fazer coisa que não deu certo, vamos virar Argentina, aquele tipo de coisa. Eu acho que se a gente tivesse um banco central que atuasse da forma como deveria estar atuando no mercado de câmbio também, porque câmbio também é uma variável que afeta a macroeconomia, nós nem precisaríamos estar falando disso, né? Então, eu acho que a resposta é essa. É mais fácil, inclusive, a gente ter um banco central que sabe o que está fazendo do que a gente reinventar instrumentos que a gente já teve no passado. Mas aí fica a questão, né? Como é que a gente vai transitar para um banco central que saiba o que está fazendo? O Campos Neto vai ter que aprender no trampo, eu acho. É isso, né? Só em 2024.